Mais um episódio do Fala aí SESMAC, e é um episódio especial, primeiro da 5ª temporada. Ó, já estamos na 5ª temporada, João. Rapidinho, né? Passa rápido. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. E o episódio de hoje nós vamos falar de um tema bem importante para a sociedade, acho que para todos, né? A questão da monitorização da pressão arterial e aí em ambientes distintos, não só em consultório médico, como fora também no dia a dia. Então, nós trouxemos aí 2 especialistas, né? Duas referências, duas né? referências, E assim com o trabalho extraordinário, né, que o SESMAC teve o privilégio, né, de ter, né? O doutor Marcos Mota, quando veio para o SESMAC, trouxe toda essa carga junto com a Annelise, de trabalhos científicos, de pesquisas, né, Águida? E é uma referência e um prazer enorme estar com os dois aqui, né? A professora Annelise, doutor Marcos Mota, por favor, gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês. As mulheres sempre são as primeiras, né? Então, vamos lá, Annelise. Então, me chamo Annelise, né? Eu sou nutricionista, sou docente no SESMAC já há quase 20 anos. É uma história longa. Uma história longa. E agora não, já tem mais ou menos uns 7 a 8 anos que a gente está, né, na coordenação do Centro de Pesquisas Clínicas, né, que recebe o nome do Dr. Marco, né, trazendo essa questão das pesquisas, né, mais para perto mesmo do SESMAC, né? Que, aliás, eu morro de vergonha, né? Quando passo ali e vejo o meu nome. Sério? E agora, por coincidência, apararam lá aquelas árvores que tem, que está bem visível. Bem visível, passou, já enxerga. Eu plantei umas árvores para não aparecer o nome, mas não tem jeito. Doutor Marco ainda é pouco pelo que o senhor é. Ainda é pouquíssimo. Bom, eu sou Marco Mota, né? Tenho um orgulho aqui de ser pai da minha chefe, que é a Annelise. A gente está nessa lida aí de escola médica, né? Eu já me aposentei com 35 anos de magistério. Mas eu tive a felicidade de praticamente, no fim da minha carreira médica, né, chegar no SESMAC, que hoje em dia eu praticamente adotei como sendo o local onde eu realmente quero terminar a minha vida acadêmica, né? Inclusive plantando no SESMAC coisas que eu sonhei plantar em outros cantos e nunca tive uma abertura, né, o apoio que tive. Então, estou muito feliz assim, de estar na família SESMAC. Que coisa boa, que coisa boa. E assim, João, a gente pesquisando matéria para esse tema, né? E a gente teve como referência o artigo dos dois logo, né? Foi um artigo que eu li dos dois, que coisa boa. Então, assim, tá com pessoas totalmente especializadas para falar sobre o tema. E a gente inicia com a primeira pergunta, né? Eu acho que talvez iniciasse do básico mesmo, para que nossos ouvintes, né? E quem nos assiste entendam o que vem a ser quando a gente diz pressão arterial. O que seria? A gente poderia começar por aí? Desse pontapé inicial, dar uma explicação? Claro. Veja bem, o coração tem uma função predominante de bomba. É uma bomba que coloca sangue para frente e recolhe esse sangue que ele coloca para frente. E isso funciona assim, numa harmonia com os vasos que recebe aquele volume de sangue que o coração trabalha 60, 80, 100 vezes por minuto. E o foco nosso hoje em dia da pesquisa, a gente está até fugindo um pouco desse trabalho do coração e estamos mais focados mesmo como o vaso ele se adapta a esse volume de sangue que o coração ejeta, né? Isso tem sido o foco realmente da nossa pesquisa. É isso. Eu estava falando e estava vindo na minha cabeça a questão. A gente fica sempre preocupado com o número, né? Essa pressão que é 14 por 8, 12 por 9, né? Então, isso que ele estava falando é justamente a gente desfocou um pouco a preocupação desse número, né, para pensar justamente no vaso, né? Então, assim, o que é que leva esse número a estar realmente alterado, né? Então, assim, desfocar um pouco do número, né? Que a gente
se preocupa tanto, né? E, né, essa questão, a minha pressão tá assim, tá 12 por 8, tá? Então, tirar um pouco desse foco, né? Para realmente pensar no que leva esse vaso a adoecer para que esse número seja esse número mágico. Quais as aí, consequências? Né? As causas, na verdade, entender a causa ali, a né? consequência, né? Certo. E assim, antes, né, a gente estava conversando sobre a diretriz, né, de uma nova diretriz que diz que é dentro e fora do consultório. Gostaria também, assim, de que, se possível, desse uma explicação do que isso significa, né? Porque é uma diretriz que foi elaborada, né, pelos conselhos, né, 3 conselhos, né, e para a gente ter um entendimento do que isso significa. Veja, essa diretriz foi muito especial. A gente tem participado de outras diretrizes. Por exemplo, para a hipertensão arterial, nós estamos já diante da 8ª diretriz. Estivemos em praticamente todas, mas essa foi especial, porque ela dedicou-se especialmente ao estudo da pressão arterial, quer dizer, voltado para o diagnóstico. E essa pressão, ela pode ser medida dentro e fora do consultório. A gente pode dizer que hoje é muito raro, numa situação comum do dia a dia, você fazer um diagnóstico apenas com aquelas medidas que a gente realiza dentro do consultório, embora seja com elas que a gente faz ainda o diagnóstico. Esse número mágico aí, que a Anelise falou que não é tão importante, mas é o 14 por 9, né? Uhum. Quem tem igual ou maior que isso é considerado como hipertenso. E a outra felicidade é que nessa diretriz, que foi a primeira, nós tivemos 3 representantes do SESMAC nela. São 80 profissionais do Brasil. Eu estive, a Anelise esteve, a professora Valéria Dantas também esteve como uma das componentes dessa diretriz. Muito importante. E aí, acho que também fica necessário entender a diferença, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre essa questão da monitorização dentro do consultório e fora do consultório. Mas fiquem à vontade, vocês vão aí vendo quem é que começa e um joga a bola para o outro. A gente tem um nome feio que a gente utiliza, que são fenótipos. Eu não gosto, eu gosto de comportamento. Certo. A pressão arterial, ela pode se comportar de 8 formas diferentes. Se a gente toma remédio, 4. Se não toma remédio, 4. Então, o diagnóstico, basicamente, quando eu meço a pressão no consultório, imagine que a pressão seja 13 por 8,5. Um exemplo, né? Seria normal porque é menos do que 14 por 9. Mas eu tenho que medir fora, porque a gente tem que identificar se esse paciente não tem um daqueles comportamentos que no consultório é normal e lá fora é alto, que é a chamada hipertensão mascarada. Então, dentro do consultório e fora do consultório, a gente pode identificar 4 comportamentos diferentes em quem não é hipertenso. Ele pode ser normal, ele pode ser hipertenso, ele pode ser mascarado e ele pode ter avental branco. Então, se você não faz essa medida fora, o diagnóstico é como cara ou coroa. Então, a gente tem muita gente hoje que toma remédio sem ser hipertenso e muita gente que não é hipertenso, não toma remédio porque não teve o diagnóstico. Entendi. E esses fenótipos, eles não são, assim, o doutor Marco falou, avental branco e mascarada. Aí pode pensar assim, são livres de... Não, a gente já sabe que o paciente que tem hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada também tem riscos. Né? O que é um avental branco? Curiosidade. Então, é aquele paciente que a pressão dele no consultório é alterada e fora do ambiente do consultório é uma pressão normal. Né? Então, a gente chama o paciente, né, que tem hipertensão do avental branco. Então, ele tem uma pressão que no consultório ela é alta, mas fora do consultório, né, ela é uma pressão que a gente... Mas por que o espaço, o ambiente influi nisso? É o estado emocional, pode-se dizer? É estranho isso, porque quando a pressão alta, assim, ela é do emocional, há uma tendência em visitas subsequentes que o paciente vá se habituando ao médico, vá se tornando amigo e tal. O verdadeiro avental branco, ele não habitua. Ele é avental branco a vida inteira. Quer dizer, às vezes, quando ele sai de casa para ir para o médico, ele já está com a pressão alterada. Não muda. E a gente imagina que mesmo nas outras situações de estresse do dia a dia da vida, ele também seja um indivíduo que possa ter a pressão alterada, no caso aí, a chamada mascarada, né?
Lá no Centro de Pesquisas Clínicas, né, no SESMAC, a gente faz algumas medidas de pressão de uma forma diferente. Então, que inclusive essa diretriz também tratou. Então, a gente faz, por exemplo, a medida que a gente fala que é desacompanhada. Então, o paciente sozinho, a gente tem um local específico, um equipamento específico, onde a gente consegue, o paciente lá sozinho, o aparelho automaticamente verifica essa medida. E aí a gente consegue atenuar o efeito do avental branco. No caso, ele fica né? só então, ele e o aparelho mesmo. Ele e o equipamento, entendeu? A sala, né, preparada lá, o equipamento também é preparado. É um tipo de medida de pressão, né, onde a gente consegue já ver, na verdade, essa questão da atenuação do efeito do avental branco, né? Assim, a gente consegue ter esse olhar, né? E um dado interessante, essa medida não foi invenção nossa, ela foi testada no estudo americano chamado SPRINT há 6 anos atrás. Tanto que baixou o valor de pressão nos Estados Unidos de 140 por 90 para 130 por 80. E o único trabalho nacional que testou essa possibilidade com o equipamento próprio do estudo SPRINT fomos nós lá no SESMAC. Eita, que coisa boa! Sensacional, mas foi publicado. Publicado em revista internacional. Sim, né? Tem um aluno nosso da medicina que agora já está formado, né? O Tomás. E o que é que a gente mostrou? Que a pressão, lá tínhamos uma sala de medidas acompanhada, tinha o meu aluno que ia lá e eu aqui. Né? O aluno media a pressão ele próprio, depois ensinava o paciente. Esse aparelho é um aparelho bem sofisticado. Você aperta o dedo, ele espera 5 minutos, aí mede com minuto. Né? São 8 minutos que perde na medida. E depois eu media. Pra você ter uma ideia, teve um paciente que eu medindo, a pressão era 170, 17. O paciente deu 12. Era um velhinho que estava tomando remédio, frágil. O que é que ia acontecer? Se eu fosse tomar a minha pressão como sendo a verdadeira, eu ia dar remédio, ia ajustar remédio, e a consequência era queda, né? Tontura, fratura, né? Quer dizer, isso é uma coisa importante. E a gente agora está muito envolvido em implantar essa situação dentro do serviço público, porque se a coisa não chega lá para quem precisa, não realiza a gente. Nós estamos conveniando com a Secretaria Municipal de Saúde e já estamos fazendo dentro do PAN Salgadinho. O SESMAC, inclusive, foi quem comprou os equipamentos. A gente quer realmente testar. E esse modelo de medidas acompanhadas, a gente quer implantar em cada unidade básica do estado de Alagoas. Então, nós vamos ter uma tecnologia para exportar para o Brasil e talvez até para o mundo. Porque no serviço público não tem essa experiência. A experiência está com a gente, os equipamentos nós temos e os alunos já estão testando isso lá no PAN Salgadinho. São 5 alunos da medicina e um aluno da enfermagem. Que já participa desse processo. Que oportunidade para esses alunos, né, de estar inseridos num projeto tão... Inclusive, a gente está com um pessoal lá no PAN Salgadinho, junto com a professora Sônia também da Odonto, né? Porque esse também é um grande foco na odontologia, né? Muitas vezes você deixa de fazer alguns procedimentos odontológicos porque o paciente está com a pressão alterada. Mas será que ele realmente está com a pressão alterada ou só é o efeito do avental branco? Né? Então, assim, ela pediu a gente para que alguns pacientes dela também fossem acompanhados, né, e pudessem fazer essa medida desacompanhada, né? Querendo ou não, já é um procedimento que já causa, né? Todo mundo tem medo de dentista. Era isso que eu pensei, exatamente. Já causa aquele negócio ali, já altera, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, porque assim, eu sou leiga nesse assunto e queria entender. Eu, particularmente, eu acho que minha pressão geralmente dizem que é mais para baixo, 9 ponto alguma coisa aí. É mais considerada, não sei. Pressão baixa. Pressão baixa, eu não. Você tem esse nome. Eu tô chamando, eu trouxe isso, porque muita gente se coloca nesse lugar, né? É pressão baixa mesmo que a gente diz? Ou é pressão normal? Não, isso não é pressão baixa. Pressão baixa é um número como esse acompanhado de sintoma. Eu costumo dizer que uma pressão, por exemplo, seu caso, for 9 por 6. Eu, quando meço no consultório, nem dou a notícia, porque se eu der, a pessoa já vai sair tonta. Eu fico quieto, né? Digo, olha, fantástica a sua pressão, porque pressão, quanto menos, o melhor, desde que não seja sintomática. Certo, perfeito. Isso vai lhe propiciar viver muito. Se depender apenas do aparelho cardiovascular, uma pressão de 9 vai lhe levar para 114 anos, ok? Agora, quando tiver velhinha, talvez essa pressão não seja boa. Não seja mais assim. Porque ele torna uma idosa frágil. Mas, no momento, comemore. É a melhor notícia que a gente pode ter uma pressão dessa. Ou em algumas situações, né? A questão do sprint, do Optima, né? Diabetes. Acho que era importante. A gente está testando agora isso em pacientes diabéticos, porque essa experiência foi testada já no mundo em população não diabética. Nós estamos envolvidos com parceria com Einstein, num estudo,
para ver quanto a gente pode baixar, porque uma coisa é pressão normal, outra coisa é meta de pressão em quem é doente e não há nenhuma segurança em colocar essa pressão menor que 12. A gente está testando no projeto gigante, 9.000 pessoas. O nosso centro colaborou com 234 pacientes, é muito para um centro pequeno como o nosso. E a gente vai dizer para o mundo se é seguro baixar a pressão do diabético para menor do que 12. Esse projeto já tem 4 anos e é do PROAD SUS. Do diabético com a pressão arterial, assim, uma relação mais específica, vamos dizer, da diabetes para a pressão arterial alta, né? Parece ser duas coisas distintas, né? Diabetes, um aumenta a glicose e o outro aumenta a pressão. A Annelise falou de uma coisa interessante, que a doença não é o número, não é o 130 de glicemia e tampouco é o 140 de pressão. A doença é o que está por trás disso, né? E as duas doenças, tanto a hipertensão quanto a diabetes, têm uma raiz profunda onde elas se encontram lá embaixo. Então, por isso que praticamente todo diabético é hipertenso e todo hipertenso termina sendo diabético, porque a raiz é a mesma. Então, cuidado redobrado, né, para as pessoas que são diabéticas, né, com a pressão. Muitos fatores de risco, né, na verdade. E também o inverso é verdadeiro. A pressão alta pode levar a diabetes ou são caminhos diferentes? Não existe uma relação causal, assim, de uma provocar a outra. As duas estão aqui na raiz. Intrínsecas. Né? Porque a doença, na verdade, não é o número, é uma doença vascular. Né? E aí você vai identificar a causa para tratar a causa e evitar essa questão, né? Amenizar, vamos dizer assim, essa questão da pressão, que pode ser. O paciente é um pacote, né? Quando ele chega para a gente, né, tem todo um olhar voltado para a questão do peso, né? Voltado para a questão da alimentação, qualidade de sono, estresse. É isso que eu ia questionar também, assim, perguntar a vocês. Né, o paciente né, não é só a hipertensão. Né? Eu ouvi dizer assim que na medicina, vocês podem falar também, né, que assim, geralmente o 2 mais 2 não é igual a 4, né? Pensando na questão de pressão arterial, que acho que é exatamente o que vocês estão falando, de analisar a causa, identificar o que é que está levando aquele número ali, chegar àquele número. E eu tenho outras curiosidades, porque eu sou bem curiosa, viu? Quando é que a gente considera que pressão a gente teria quando a gente mediu lá, monitorizou a pressão e deu um número X e tá, tem que ir para emergência, tem que ir para o hospital. Como é que eu sei que eu cheguei nesse ponto? Eu estou falando isso porque muita gente passa por isso e não tem, às vezes, esse conhecimento. Boa. Não é propaganda não, mas eu tenho no meu Instagram um vídeo que fiz de um paciente que foi fazer a renovação da carteira de motorista e lá o médico perito disse, procura um cardiologista que a sua pressão está alta. Mas nunca tive pressão alta. Ele foi para mim, né? O meu equipamento, ele mede até 300. E ele tem um sistema de inteligência que se passar de 270, ele não conseguiu capturar a pressão, ele fica piscando, me dizendo, essa pressão é maior do que 300. Sério? A mínima dele, que é a pressão diastólica, era de 154. 15 de mínima. Sabe o que é que ele sentia? Nada. Meu Deus. Por isso que o conceito é esse, de uma doença silenciosa e catastrófica. Porque esse paciente, ele não é nenhum jeito, você tem o detalhe. Ele nem sabia que era hipertenso. Porque a sua pergunta era mais ou menos essa. Exatamente isso. Quando é que eu devo ir para uma emergência, né? Para ir na emergência, você tem que ter pressão alta mais algum sintoma. Sim. Por exemplo, perdeu a força num braço, está com uma falta de ar intensa, né? Teve uma tontura forte, apareceu umas manchas na visão, teve uma dor torácica, aí é uma necessidade de ir na emergência. Se não, é um tratamento habitual. Eu tratei esse paciente, se ele fosse na urgência, ele ficava internado e ia para a UTI. Eu mediquei ele, com 15 dias, chegou lá e renovou a carteira de motorista dele. Era um hipertenso não diagnosticado. E controlou? Sim. Controlou. Sim. E por isso é tão importante a questão da prevenção, né? Não só da prevenção, mas também alguma coisa que eu tenho assim, um orgulho imenso de dizer que a gente consegue fazer lá no Centro de Pesquisa. A Águida me conhece de outras histórias no SESMAC, né? Dentro do estágio integrado, né? Do SESMAC integrado. Então, a gente dentro, a gente dentro do Centro de Pesquisa, a gente vivencia um pouco a questão da saúde integrada, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar trabalhando ali. Porque a pressão não é só controlada com a medicação, né? Como
se o paciente toma ou não aquela medicação, de que forma ele toma, né? A mudança de estilo de vida, né? Toda aquela mudança que ele precisa ter, né? A questão eu tenho um paciente hoje que está nesse estudo, né? Que a gente falou com o Einstein, que a gente controlou e está sem medicamento. Né, com a questão da mudança de estilo de vida. Então, hoje a gente consegue lá no centro de pesquisa ter o pessoal da farmácia fazendo assistência farmacêutica. Então, a gente consegue ter os alunos da psicologia, né, fazendo essa primeira abordagem, né, psicológica, os meninos da nutrição. Então, acho que a melhora da adesão ao tratamento da hipertensão passa pela questão da multidisciplinaridade, né? Então, o paciente com esse olhar com um todo. O paciente não é só... e muitas vezes a gente percebe, por exemplo, como a doença é silenciosa, por que eu vou tomar aquele medicamento? Né? O paciente faz um jogo, assim, hoje a minha pressão está boa e eu paro. Né? Até ontem ele falou que teve uma paciente, doutor, eu percebo, quando eu tomo assim, ela fica assim, mas... Aí eu como sal. Né? Eu como sal, se aumenta um pouquinho, eu como sal. Se diminui um pouquinho, eu tiro o remédio. Né? E não é assim. Então, a importância da assistência farmacêutica, né? Então, o paciente lá, depois do atendimento médico, ele vai para a salinha de assistência e os meninos conseguem, não pode parar, né? Mesmo que a sua pressão esteja controlada, está controlada justamente porque você está tomando corretamente, né? Então, isso assim, eu digo que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho do Centro de Pesquisa, é onde a gente conseguiu chegar no modelo de atendimento. Né, assim, esse olhar, e o aluno também ali, ele consegue perceber o seu espaço, né? Os meninos da medicina conseguem perceber a importância dos meninos da farmácia, os da farmácia, os da psicologia. Então, assim, o doutor Marco fala que é cada macaco no seu galho. E cada um com sua habilidade e função importante no processo, um tem um né? galho frondoso, né? Eu acho isso fantástico, acho isso fantástico. E quem ganha é o paciente, né? Na verdade, quem ganha é o paciente, né? Com certeza. Uma curiosidade, se falou dessa questão... da avaliação da pressão, né? E tem aqueles casos, né, de pessoas que têm aquele aparelhozinho em casa, né? E vivem, né, querendo dar uma de médico, na verdade. Às vezes eu acho que muitas vezes o João aproveita assim e começa a fazer algumas consultas. Não é meu caso, mas é uma pessoa de casa. Digamos assim. Né, João? Mas é comum, né? É uma coisa não, a gente vê muito isso em cada residências, é uma né? pergunta fantástica. Eu vou citar só um exemplo, eu gosto muito de exemplo. Eu atendi um engenheiro, ele me levou uma planilha linda, ele tinha feito 360 medidas da pressão arterial. Tudo planilhado, não é que Agora, tudo planilhado, com média, mediana, borda, tudo. Aí eu disse, rapaz, que coisa encantadora, como você conseguiu fazer isso? Ele disse, doutor, eu comprei um aparelho, estou aposentado, agora é só brincando com esse negócio. Eu disse, rapaz, eu queria ver o seu aparelho. Aí ele disse, doutor, para que? Não, eu queria ver, traga aqui para ver se ele é confiável. Ele trouxe, eu tomei o aparelho dele. Escondeu o brinquedo. Não, eu disse, cara, você vai ficar louco, porque a pressão, ela domina a gente, se a gente quiser ficar insistentemente medindo. Agora, é bom quando você mede de forma sistemática. Sim. Eu digo sempre aos meus pacientes, olha, medir pressão porque está com dor de cabeça, 0 valor. Medir pressão porque tive uma raiva no trabalho, 0 valor. Qualquer outro motivo, para você saber se a sua pressão em casa está ajustada, o mínimo seria isso, 3 dias, 2 medidas de manhã quando acorda, 2 à noite, faz uma média das 12 do terceiro dia, e essa pressão em casa em torno de 13/8 está muito bom. Agora, ali pode ter um 16, ali pode ter um 11, a sua pressão não é 16 nem é 11, ela vai ser a média de um conjunto, né? E também uma curiosidade, eu acho que muitas pessoas têm, porque são 2 números, né? E existe uma relação, né? Acredito eu que existe uma relação, né? Vamos dizer, o 13/8 famoso, né? E esse número, como é que se dá e qual é esse número menor que aparentemente tem uma importância menor, mas para nós que somos, né, leigos, seria interessante essa informação. A pressão maior depende muito da força de contração e do volume que o coração joga dentro do vaso. A menor é mais a acomodação do vaso a esse volume que o coração mandou. Sistólica, pressão diastólica. No indivíduo hipertenso jovem, ele tem sempre um modelo de hipertensão que a diastólica sobe um pouquinho. Vem até aquele conceito que ela está muito próxima da outra, se passar, morre, não tem nada disso. Quer dizer, nunca vai acontecer isso. Mas existe esse conceito, né? Eu medi minha pressão, deu 13/11.
repita, porque deve ser erro, né? A gente vê muito isso. De repente é um aparelhozinho, né? Que Os aparelhos dão muito, esses aparelhos oscilométricos, eles dão muito esse tipo de erro. Tá. De pensar a diastólica, muito, com relativa frequência. Essa questão do equipamento também é uma coisa importante, né? E a diretriz, ela traz isso, né? A importância da gente ter equipamentos que sejam validados, que sejam calibrados, né? Lógico que a gente não vai ficar tão preocupado com isso em casa, mas, por exemplo, nos locais de atendimento da gente, né? Lá no centro a gente tem esse cuidado, né, de sempre estar chamando o Inmetro, né, para que ele verifique a calibração dos equipamentos, né, porque é importantíssimo. Inclusive, o Dr. Saulo, que é um investigador que trabalha, é docente, né, e é investigador no centro de pesquisa, ele disse que teve um paciente dele que foi no consultório e disse: doutor, deixa eu ver se seu equipamento está calibrado, deixa eu ver o selo. Mas é importante, mas né? Não, então, que a gente também... faz diferença. Né, como... Isso que vocês estão falando é super importante, porque são muitas pessoas que têm esse aparelho em casa, Sim, acho que nem se preocupa com isso, nem sabe dessa importância. 139 normal, 140 hipertenso. Quer dizer, 1 milímetro faz... Se o aparelho tiver com 2, 3 milímetros descalibrado, né? Isso. E essa pressão verificada em casa, né? Assim, ela precisa... Tem... como eu posso dizer, por exemplo, na época da pandemia, o quanto foi importante, né, que você tivesse aquele aparelho em casa, né? A gente acompanhou vários pacientes nossos, né, através dessa pressão que o paciente conseguia, monitorando dessa forma que o Dr. Marco falou. Agora, óbvio que no momento que a gente vai pensar em diagnóstico, aí a gente tem, né, protocolos próprios, né? Então, aí a gente vai falar de outras ferramentas, né? A gente vai falar de monitorização residencial da pressão, que é a MRPA, e da monitorização ambulatorial da pressão, que é a MAPA. Então, isso aqui já está bem instituído, né? Tem as diretrizes, a gente tem o paciente sabe como é que tem que fazer, o equipamento próprio, né? Então, assim, são coisas diferentes, né? Daquele aparelhinho que a gente tem em casa, onde a gente vai fazer a automedida, né? E tem também, né, as duas outras formas de a gente verificar, que é mais para diagnóstico e, né, acompanhamento realmente do tratamento, da adesão do paciente, né? Eu fiquei escutando vocês e eu fiquei pensando no risco, né? Tipo assim, de você ter um aparelho desse, ou você não tomar um medicamento para chegar e equilibrar, que eu não sei se seria essa nomenclatura, ou procurar um médico e tipo, medir em casa tá de boa, né? E como vocês falaram, muitas vezes é silenciosa, não tem sintomas, né? Às vezes você não sente nada e o risco é grande. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que eles podem calibrar esse aparelho, leva em algum local, existe essa possibilidade? Vou deixar o Max falar, mas vou falar. Só uma coisa antes, assim, não só a questão do equipamento, mas também da maneira como a gente verifica a pressão. Perfeito, eu acho né? que isso é muito importante. Essa é uma coisa, a técnica, né? Isso a gente fala muito com os alunos, né? A gente capacita eles, porque independente do equipamento que você vai utilizar, a técnica, ela tem que ser a correta. Né? Você não pode verificar de qualquer jeito, né? O Dr. Marcos falou assim, a gente dá o diagnóstico de pressão no consultório, né? E é 1 milímetro. Então, a importância de que você tenha o equipamento, né, calibrado, que você tenha um equipamento que seja validado e que você faça a correta técnica, né? E tenha uma técnica correta. Né? Então, isso eu acho que é bem importante, principalmente para os nossos alunos, né? Que vão aí para o mercado de trabalho e que a gente sabe que daqui a pouco vão estar dando diagnóstico, vão estar acompanhando os pacientes, né? Uma coisa é a validação do equipamento, isso é do fabricante. A validação é clínica, é feita por protocolos internacionais, tem a Associação Americana para o Avanço de Instrumento Médico. A gente vai lá, consulta no site e vê se aquele equipamento que a gente adquiriu, ele é validado. Isso é uma coisa. Agora, compramos equipamento validado. Periodicamente, a gente tem que testar a calibração para ver se aquele equipamento que foi validado continua calibrado. São coisas distintas. O que é quem faz isso? É o Inmetro e aqui, no caso, o IPEM, né, que é o órgão de peso e medidas. Então, a gente vai lá, convida, ele vai no SESMAC, como vai no meu consultório, eles levam lá e ele fica triste, porque ele diz, mas doutor, pouca gente convida a gente para olhar os aparelhos. Olha só, isso é uma tristeza. É triste mesmo, É uma tristeza. Então, são coisas completamente diferentes. Agora, uma coisa que eu queria, não posso perder a oportunidade, eu lembro muito do Delfim Neto, aquele ministro, quando na época da economia, que ele saía e o repórter ia bombardear ele com pergunta, ele dizia para o repórter assim, que pergunta você tem para minha resposta? Então, eu não podia deixar de dizer o seguinte, que uma coisa não é só medir a pressão no braço, a outra coisa é medir a pressão em outros locais. O que eu quero dizer isso? Porque a gente lá tem tecnologia para medir na raiz da aorta
E o único centro em todo o continente latino-americano que trabalhou no consórcio internacional, que ofereceu dados, os dados de normalidade disso é a tese de Annelise. Eu não posso deixar de falar nisso. Claro, hoje em dia, estudo. a tabela que o Brasil todo adota de valor de normalidade, sexo, idade, presença, ausência de fator de risco, foi uma criação daí. E o nosso aluno de mestrado, Eduardo, ele está fazendo um aplicativo. Junto com a robótica. Junto com a robótica, está fazendo um aplicativo. Para facilitar a vida dos Então, isso é uma coisa extraordinária. E a contribuição nossa para esse trabalho foi com 27% dos dados internacionais. Eu tenho um mapa lá, Mundi, onde tem todo o continente latino-americano, parece uma coisinha lá, somos nós que estamos ali oferecendo dados para o mundo inteiro. Isso é muito extraordinário. Depois, a gente já está começando a medir a pressão em outro canto, sabe onde? Na cabeça. Já pensou? Você sabia, João? Não. Eu sabia um pouco que aqui na perna, né? Também... É o índice tornozelo braquial. Também fazemos lá. O da cabeça é novíssimo. Isso é uma tecnologia da NASA. Desenvolveu um equipamento chamado Brain Forecast. São 5 centros no Brasil. E o nosso centro é quem mais tem produzido dados, né, filha? Sim, a gente tem... com as alunas lá de enfermagem e alunas de farmácia. São 2 alunos. E tem um aluno da fisioterapia. Então, breve a gente vai entender, por exemplo, que uma pessoa tem um AVC com a pressão de 14 e esse de 300 não tem. Por quê? Já pensou? Possivelmente, a pressão medida nos cérebros dele é diferente do outro. Uma coisa extraordinária. Extraordinária mesmo. Por isso que eu sou fã da tecnologia, assim, né? Você vai avançando, útil, né? A tecnologia, se a gente sabe utilizar para o bem, ela realmente é fantástica. E na prática, né? Porque, como o doutor Marco falou, não adianta coisas que a gente não utiliza. Sim. Né? Então, a gente tem essa característica no centro de inovar e pesquisar coisas que, na verdade, a gente coloca na mão do profissional de saúde. Né? Não adianta coisas mirabolantes vão ficar confinadas lá dentro do ambiente da gente, né? Sem utilidade. Né? A MRPA, que tem 5 diretrizes e mais essa agora, nasceu aqui. É muito fantástico. Isso é muito importante. E, assim, e é para se orgulhar, viu? Parabenizar vocês. E aproveitando assim, para as pessoas que não conhecem, vocês explicassem um pouco como é que é o centro, né, de pesquisa, doutor Marcos Mota, né? Centro de Pesquisas Clínicas do SESMAC. Mas tem nome. Se tem nome, tem que ser falado. Eu quero mudar já para clínicas e acadêmicas. Já perdeu, João. Ele queria botar Centro de Pesquisas Clínicas e Acadêmicas. Eu nunca uso esse nome, deixa para quando eu me aposentar. Mas são méritos, né, que a gente... referência. Como funciona, né? Funciona, isso é como então, na verdade, a gente trabalhava com pesquisa clínica já há muito tempo, né? A pesquisa clínica, ela tem um formato um pouco diferente da pesquisa acadêmica, né? Então, a gente trabalha muito com a questão da indústria farmacêutica, né? Com fármacos que já estão no mercado ou que ainda não estão no mercado, né? Onde a gente pode, na verdade, estar olhando, né, esses medicamentos, né, ali dentro do centro de pesquisas. E aí a gente teve o convite, né, para estar dentro do SESMAC. Isso para a gente foi extremamente importante, porque a gente sempre falava assim, que uma raiz plantada dentro de uma universidade, ela é eterna. Né? E o que a gente queria, na verdade, era isso, né? Porque ali dentro, eu digo que o centro é um local de produção. Né, assim, de produção de conhecimento, então a gente hoje tem ali uma vida que não é só da pesquisa clínica, mas também da pesquisa acadêmica, né, porque a pesquisa clínica ela traz muito rapidamente e muito próximo a inovação. Então, hoje a gente mexe com medicamentos, por exemplo, a gente tem um medicamento lá que é para a questão do colesterol, que praticamente chegou agora na farmácia, né? Que custa uma fortuna, né? Custa em torno de R$7 mil e a gente tem condições de estar dando a um paciente que está ali, né? No SESMAC. Né? Então, assim, a gente não conseguiria de uma outra forma que não fosse a pesquisa clínica. E são muitas pessoas, né, assistidas lá, né, pelo SESMAC. E uma coisa que eu digo que a pesquisa... O que mais me apaixona na pesquisa clínica é que a pesquisa ela tem uma questão muito forte, como é que eu posso falar? É a ética da pesquisa. De ética, entendeu? Então, assim, porque por muito tempo se falava na questão, né, do paciente ser uma cobaia, né? Então, assim, hoje a gente sabe... Primeiro, eu queria elogiar aqui, né, no Fala aí SESMAC, o nosso comitê de ética. Né? O SESMAC tem um belíssimo comitê de ética. Né? Então, assim, eles têm uma mão dura
pesado, mas assim, é de proteção para o sujeito, né? Para a questão da responsabilidade, da responsabilidade, né? Mas assim, eles são incríveis, né? A gente pode falar assim, porque já teve algumas coisas, alguns apontamentos em pesquisas internacionais, por exemplo, que o Comitê de Ética da gente fez, que mudou a pesquisa no mundo. Teve que voltar para o órgão maior e repensar todinha, né, em um ponto de vista do nosso comitê. Erros que então, cometemos tivemos que ser retreinados. Exatamente. Então, eles, coisas que a gente... Termina que o dia a dia de uma clínica normal, às vezes passa lá no... Tudo a gente precisa informar o Comitê de Ética. Para vocês terem uma noção da seriedade da pesquisa, se eu utilizar uma cor de caneta diferente, eu tenho que avisar o Comitê de Ética. Tenho que dizer, a caneta era preta e eu usei azul. Né? E o comitê, muitas vezes, ele manda dizer, Annelise, agora vai ter que ser assim. Né? Vocês vão ter que fazer desse jeito, agora eu quero 2 pessoas aqui, porque, né, é o cuidado que eles têm. Então, essa é a primeira coisa. E isso para o docente, para o aluno, né, a gente percebe o quanto essa cultura da ética, né, ela está sendo implantada. Então, eu não posso fazer de qualquer forma, eu não posso... Né, então, assim, a gente tem um horário, a gente tem o dia certo, né, aquele exame ele precisa ser olhado várias vezes, né? Então, assim, é o cuidado, na verdade. Tem paciente, por exemplo, do consultório particular, dos médicos que foram para lá, eu não quero mais voltar, não, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque aqui, né, assim, a gente vê toda semana, né, o cuidado é maior, a gente se sente mais seguro, né? Então, acho que essa questão da cultura da ética é, assim, incrível. Né? Além do mais, a gente é monitorado e auditado. Só para ter uma ideia, tem um estudo que está fazendo... Né? Com um remédio inovador que trata a lipoproteína A. Não existe esse remédio no mundo ainda, que é o Pelacacem. São 3 pacientes tomando. Vem uma monitora de São Paulo, fica cada dia olhando a papeleta de um paciente. Ela passa o dia inteiro. Quer dizer, uma coisa... Eu acho muito legal. Toda semana, praticamente, a gente tem monitoria e auditoria, né? Então, e aí você perguntou como é que funciona, né? Então, assim, a gente tem muitos pacientes que são encaminhados, então os médicos, de uma maneira geral, né, eles ficam sabendo, né, a gente tem, por exemplo, muitos programas, na verdade, que a gente nem chama de estudo, são programas mesmo de acompanhamento, né, com medicações que já estão na farmácia, e o paciente pode ser acompanhado mais de perto. Então, às vezes, ele... por exemplo, paciente diabético e tem também o colesterol aumentado. Então, ele pode estar lá com a gente no centro, recebendo as 2 medicações. O que é que a gente quer olhar? Né? São 2 laboratórios diferentes, a gente quer só olhar a questão de não inferioridade ou não superioridade daquele medicamento, e o paciente é quem é beneficiado, né? Recebe dosador lá de glicose, né? O acompanhamento do endócrino, transporte, porque tudo isso a gente tem que oferecer. Lá nos centros de especialidade mesmo, também os pacientes, né, chegam para a gente. E o paciente pode ir de livre demanda também. Né? Sabe que tem um centro ali que trabalha principalmente a questão de hipertensão, a questão de diabetes, apesar que agora a gente está começando 2 protocolos com o Dr. Aldo na área de pneumo. Estamos começando um protocolo na área de uro. Né? Então, assim, a gente vai ampliando. 2 pessoas, né? em São Paulo fazendo um treinamento. Lá do centro. A Isabel e o doutor Eduardo estão num treinamento na área de urologia, né, para um projeto novo que a gente vai começar. A importância, né, da questão da pesquisa, né? Eu sempre coloco isso, o benefício que a pesquisa traz para a sociedade e ter o centro de função social, sim, né? Sim. E ter esse centro dentro da instituição volta para aquilo que é a questão da formação desse profissional, né? Que a gente está formando, está colocando no mercado, porque com esse olhar humano, sim, com esse olhar de verificar a questão da multifuncionalidade, cada um no seu quadrado, como se diz, mas cada um somando ali no processo como todo, realmente é fantástico de ver esse passou processo. Por esse, né? Pela criação integrado, né? E depois pegou esse desafio da implantação, né? É onde ela melhor vive, a experiência do integrado, ela eu falo isso direto, porque no estágio os meninos eram mais novinhos, né? De vez em quando a gente tinha alguns, mas lá os meninos já estão no estágio, então eles conseguem vivenciar a questão da multidisciplinaridade de uma maneira muito bela mesmo, assim. Eles atendem junto o paciente,
né? A gente vê lá o menino da fisioterapia junto com o menino da psicologia, junto com, né, atendendo um paciente como um todo, é muito... E a soma de saberes ali juntos, né? Para chegar e ter a contribuição. Isso é uma coisa fantástica. Eu tenho um caso que tem uma paciente da gente que é desse estudo, né, que a gente tem com Einstein. Ela já estava há 4 anos. É um estudo, já tem 4 anos e meio, né? Mas ainda vai um tempo aí. E ela sempre estava na meta. Todo mês ela vinha, era atendida, sempre estava na meta. E aí ela chegou um mês lá que a pressão dela estava alta e o médico disse, eu vou ter que medicar, vou ter que colocar mais uma medicação aí. E aí ela foi lá para a salinha da assistência, chegou chorando porque não queria. Ela disse, meu Deus, eu não quero tomar mais um medicamento, chorando. E aí os meninos começaram a fazer o atendimento e aí descobriram que ela estava com um problema no joelho e estava fazendo uso de um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório pode levar ao aumento da pressão. E aí desceram, conversaram com o médico não fez, né, não colocou, pediu para que organizou a questão do tratamento dela, ela voltou com 1 semana com a pressão controlada. Ou seja, foi na causa, né? Então, quer dizer, assim, como a gente, na verdade, se ajuda, né? Perfeito. Então, assim, naquele momento ali, ela não disse ao médico, né? Mas ela disse lá ao farmacêutico, né? E ele pôde, junto com o médico, pensar, né? Melhor aquele tratamento para ela, né? Então, acontece muito isso. Assim, eu estava pensando aqui na contribuição também que a gente pode dar, né? Para as pessoas que estão ouvindo o Fala Aí SESMAC. E quais seriam, né? Não podia perder essa oportunidade de estar com um especialista nessa questão da pressão arterial, mas quais os conselhos, vamos dizer assim, que o senhor daria para as pessoas, né? Com relação ao cuidado com a pressão arterial? As 5 coisas são clássicas, né? Que diminuir o sal da comida, aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes para aportar mais potássio, perder peso, fazer atividade física e, se bebe, diminuir o consumo da bebida alcoólica. Claro que se, além disso, fuma, aliás, temos uma bela liga que funciona lá dentro, que hoje em dia, eu até sugiro como um podcast aqui, o professor Marcelo, porque é uma coisa linda, as experiências que estão acontecendo lá, é uma coisa impressionante. Hoje a gente é conveniado pela Secretaria. Com o Instituto Nacional do Câncer para tratar. Inclusive do cigarro eletrônico hoje, né? Que está tem sido muito moda, estudado, né? Isso, né? O vape. O professor Marcílio tem feito uma atenção muito especial. O professor Marcílio tem feito um trabalho fantástico lá no centro. A sugestão de tema, né? Já vamos colocar na pauta, né? Já está na pauta, com certeza. Ele tem muitas experiências, assim, já, né? Do abandono total do tabaco. Incrível. Então, gente, já acredito que a gente está chegando no final. Foi rápido. Não, isso a vocês que passavam rápido. E foi um tema muito importante. Eu acho que vocês esclareceram muitas coisas. Para muitas pessoas que passam, que não sabem, não compreendem, esses conselhos mesmo finais também, né? A gente sabe que a gente, quando é jovem, leva uma vida mais nem aí, depois sofre as consequências, eu acho que lá na frente. Eu acho que vocês trouxeram também a questão do trabalho integrado, né? Eu acho que a questão da psicologia está muito associado também, muitas vezes, né? O que vocês encaminham para isso. E a gente só queria, de verdade, agradecer, assim, demais vocês terem topado participar desse episódio com a gente. Abrindo a 5ª temporada do Fala Aí, né? Então, assim, obrigada mesmo pela participação de vocês. Nós agradecemos. Uma satisfação imensa, né? Exatamente. E aí a gente tem o costume, a tradição de fazer um brinde final para encerrar o nosso episódio. Mais um episódio do Saúde, né? Saúde.